Nosso piso já está comprado. Posso ouvir um glória a Deus? Era para estar aqui, mas não está, porque ontem eu tive reunião de campo de manhã e o local queria entregar de manhã. Eu falei, de manhã eu não estou em Arapongas, eu estava em Apucarana, então eles vão entregar amanhã, tá, gente? Então, final de semana, cadê os Rodrigos? Os dois Rodrigos, cadê? Rodrigo, tá? Em nome de Jesus, vão estar colocando piso aqui para nós, para a glória de Deus, amém? Então, no outro final de semana, nós já vamos estar com o piso aqui no chão, amém? Para a glória de Deus. Amém, Jesus. Pega na tua mão a palavra, segura um pouquinho e olha para mim agora enquanto eu vou ministrar um pouquinho aqui. Para você poder ter vitória, para você poder superar todos os ciclos que você vai passar, entenda. Você não entendendo a visão de Deus, ou você entendendo, os ciclos, eles vão acontecer na sua vida. Então é mais prudente e mais inteligente a gente procurar entender. A Bíblia diz assim: procure entender qual seja a vontade do Senhor para a sua vida, amém? E entender a vontade do Senhor é a gente entender a visão dele para aquela situação, para aquele momento. Isso vai nos ajudar a superar e não a desistir. Amém, gente? Ok. Abra comigo agora do livro de Êxodo. Nossa meditação hoje está na Sagrada Escritura, no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17 a seguir. O nosso tema é os ciclos da vida na visão de Deus. Êxodo 13, 17. Diz assim a palavra de Deus: ora, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Diga comigo: Deus fez o povo ir pelo deserto. Então quem que leva a gente para o deserto? Não é o diabo, é Deus, tá? Continua, vamos lá. Perto do Mar Vermelho, os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Diga comigo: caminhar de dia e de noite. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não pode parar, tem que caminhar de dia e de noite, amém? Então a gente não para, a gente não senta, a gente não fica pasmado olhando as coisas acontecer, não, a gente caminha, amém? Glória a Deus. Versículo 22. Não desaparecia de diante do Senhor a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Vamos entrar no capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampe diante de Piang-Arote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão perdidos na terra, o deserto os prendeu.
e eu endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Feche os olhos. Senhor, nós cantamos que se abra os céus. Nós cantamos que o Senhor é o Alfa e o Ômega. E nós cremos no que nós cantamos, e nós pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento. Cada um que está aqui nessa noite tem uma luta, tem uma história, tem um dilema, tem uma situação a superar, e muitas vezes eles não têm entendido o que acontece, por que acontece, se Deus está nisso, para que não haja confusão, meu Deus, porque o Senhor não habita em confusão, mas o Senhor é um Deus de paz. Então traga paz hoje sobre a palavra, abra o entendimento dos teus filhos, para que eles compreendam qual seja a vontade do Senhor. E todos digam amém? Presta bem atenção agora. Essa história que nós lemos é uma história de fé e de esperança. A maneira como Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o seu povo de um período de escravidão de séculos. Deus conduz um menino num cesto, num tempo onde havia um decreto para matar todos os meninos do sexo masculino. Nesse tempo, Deus conduz ele, preserva a vida dele. Durante um tempo, ele passa a viver no deserto, e ali no deserto, Deus o chama para ser o libertador do seu povo que estava preso durante séculos. Amém? Olha só, então Deus tinha o controle de tudo e continua tendo controle. Nesse contexto que nós acabamos de ler, o povo estava saindo do Egito, sendo liberto daquele momento tão terrível de escravidão. Não ficou uma unha ali, eles saem peregrinando, maravilhados, como Deus tinha agido na sua vida, de um modo inexplicável, os libertando. Mas preste atenção, que naquele momento, você percebe que começa a acontecer algumas coisas, algumas atitudes, algumas situações vão apontando, e aquele povo precisava desenvolver uma coisa: confiança total em Deus. Assim também é na nossa vida. Para a gente entender os ciclos, a gente precisa ter esse primeiro ponto: confiança total em Deus. Confiança total. Não pode, sabe, irmão, em nenhum momento naufragar na fé. Precisa ter confiança total. Isso tem que estar dentro de mim e dentro de você. É uma decisão. Amém, meus amados? Uma coisa interessante que nós vemos aqui, que o deserto não é uma realidade apenas para quem não conhece a palavra, mas o deserto também é uma realidade para quem conhece a palavra e para quem muitas vezes está obedecendo a palavra. O deserto vai te alcançar. As situações que são um beco sem saída, elas vão te alcançar. Mas nesse momento você precisa entender: é um ciclo e Deus também está nele. Amém? Diga para o seu irmão: Deus está em todas as situações da sua vida. Amém? Veja bem, no texto que nós lemos, eu quero ressaltar aqui nesse momento o versículo 3 do capítulo 14. Você percebe ali que Deus, o próprio Deus diz: Faraó dirá dos filhos de Israel: estão perdidos, embaraçados na terra, e o deserto os fechou. O deserto os consumiu. Trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes você tem obedecido ao Senhor?
E às vezes tem pessoas que dizem para você: nossa, você é crente, mas parece que você está perdido. Eu não estou entendendo. Você fala tanto desse Deus. O que está acontecendo na sua vida? Por que ela não anda nessa área? Por que você não consegue encontrar uma saída? Mas preste atenção, para você poder entender os ciclos da vida. Quem disse a respeito de Faraó foi o próprio Deus. Logo eu entendo que é Deus que permitiu que o Faraó pensasse isso do povo dele. Ou seja, Deus tem o controle do que falar para você. Deus tem o controle do que as pessoas estão achando de você. Para você, na hora que você ouvir, o que você perceber, ou que você estiver vivendo um ciclo difícil, muito difícil na sua vida, você possa se lembrar de uma coisa: eu preciso continuar tendo confiança total em Deus. Ele está na minha vida. Não importa o que o Faraó está dizendo, Deus disse que eu tenho uma terra prometida, e eu vou chegar nessa terra. Quem está entendendo da glória de Deus? Então você percebe que Deus estava no controle o tempo todo. É como se Deus dissesse assim: olha, o inimigo, ele vai olhar para você e vai dizer: você está embaraçado. Mas eu já estou sabendo. Ninguém esconde de Deus. Deus não se surpreende com o que está acontecendo na tua vida. Deus não está surpreso. Muitas vezes quando a gente está desse jeito, perdido, sem saber o que fazer, a gente diz assim: aonde está Deus? Aonde está Deus na minha vida? Será que eu tomei a decisão certa? Irmão, entenda, Deus não se surpreende. Deus está na sua vida. E mais, Ele já está no final da história. Por isso que você tem que ter confiança total em Deus. Total. Não pode ser parcial. Não pode ser mais ou menos, porque senão você não vai entender o ciclo que você está vivendo. Amém? Quantas vezes a gente tem a impressão de ouvir as pessoas dizendo: esse aí não sabe para onde está indo, está perdido, não vai chegar a lugar nenhum. Mas você que é da fé, você precisa permanecer com o teu joelho dobrado e dizendo: eu sei que a minha saída vai vir de Deus. Aí você vai lá para o teu trabalho, a perseguição vem lá dentro do teu trabalho, você entra no reservado, você entra na cozinha do trabalho, e ali você ora a Deus rapidinho e diz: eu sei que a minha saída vai vir de Deus. Você que está com contas para pagar, pega os boletos para pagar, põe a tua mão firmemente em cima e diz: eu sei que a minha saída vai vir de Deus. Amém? É assim que você vai estar passando aprovado e dizendo: eu estou entendendo esse ciclo, eu estou entendendo esse momento, eu estou entendendo que Deus tem o controle do céu e da terra, e inclusive da minha vida. Amém? Então veja bem, a gente percebe que Deus sabia como o Faraó ia se comportar, sabia exatamente como ele ia se comportar, e Deus jamais é surpreendido. Diga para o seu irmão, olhando no olho dele: não é surpresa para Deus nada do que acontece na sua vida. Amém? Uma outra coisa interessante que nós vamos ver ali no versículo 10. Olha aqui para mim. O mesmo povo que clama a Deus na hora do pânico, você sente pânico quando está pressionado. O mesmo povo que clama a Deus reclama das pessoas. Presta atenção. O versículo de número 11. Vai lá, Mateus. Vamos ler o 10 primeiro. Volta lá. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Olha aqui para mim. Momento de pressão. Eu estou indo, obedecendo a Deus para o caminho do deserto. Cheguei, tem um mar na minha frente. Olha que eu olho para trás, o inimigo está vindo. Então, pressão, tá? Momento de pressão. E temeram muito, ou seja, tiveram medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que bênção. Clamaram.
Mas vamos ver o versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Olha aqui para mim. Esse é o comportamento de quem está em pânico. Ele clama a Deus, daí reclama do marido no casamento. Ele clama a Deus, mas reclama da esposa. Ele clama a Deus e reclama do salário. Ele clama a Deus e reclama de novo: eu vou estar aqui nesse suplício desse emprego, eu estou cansado dessa situação. Então a pessoa parece que ela está desequilibrada, ela está num desequilíbrio, e não convém que sejamos assim. Nós temos que demonstrar confiança total em Deus, amém? Deus não é apenas o Deus da oração, mas o Deus que nós servimos é o Deus da confirmação da nossa boca, amém? A fé fala através da nossa boca, e os murmuradores, eles não vão herdar nada, os reclamões não vão herdar nada. Não tem como Deus entrar no teu casamento se de noite, mulher, você dobra o teu joelho e ora ao Senhor: entra na minha vida, no meu casamento, e no outro dia de manhã você começa desde cedo até de noite falando mal, gritando, falando mal da tua casa, falando mal do teu casamento, falando mal dos teus filhos, falando mal do teu trabalho. Não tem como Deus entrar, porque está havendo um desequilíbrio. A tua boca está falando uma coisa com Deus e outra coisa com a situação que você está vivendo. Então precisa equilibrar esse negócio, precisa mudar esse negócio, precisa ter confiança total em Deus. Tem que mudar. Olha o jeito que eles estavam, com medo, com pânico, clamando ao Senhor no final do versículo 10, mas no versículo 11 falando mal dos homens. Quer dizer, tem que ter um culpado, e o culpado nunca sou eu, é o outro, é o pai, é a mãe, é o filho, é o marido, a esposa, é o vizinho, é o patrão, é o colega de trabalho. Não sou eu. O culpado é outro. Ou é Deus. Tem gente que culpa Deus. Então tem que ter um culpado, e o culpado nunca sou eu. Então presta atenção, tem que sair desse desequilíbrio. A pessoa equilibrada, ela vai falar com Deus e vai falar com os homens a mesma língua, a língua dos céus. Você vai profetizar, você vai declarar as bênçãos, amém? Você vai declarar que essa situação está na mão de Deus e ela vai ser transformada. O camarada ora pelos filhos de noite e de dia, ó, mete a lenha nos filhos, não vai resolver, não vai sair do lugar, vai continuar estacionado, porque está um desequilíbrio. Não seja desequilibrado, mas nessa noite que o Senhor derrame sobre você equilíbrio em todas as áreas da sua vida, e que a sua boca possa falar a mesma palavra com Deus e com os homens. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: a mesma palavra com Deus e com os homens, amém? Recebe essa palavra sobre a tua vida, que não haja desequilíbrio, mas que haja uma coisa compacta, uma coisa plena, uma coisa só, e não duas palavras, mas uma coisa só, tanto para Deus quanto para os homens. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Muito bem. Aprendemos aqui um conceito importante, que devemos clamar a Deus, mas não podemos reclamar das pessoas. Tá, pastor, mas eles estavam diante do mar fechado e com o inimigo atrás, numa situação de pressão. A gente precisa entender que o mesmo Deus que abre porta, Ele fecha. Vocês cantam um hino aqui: a porta aberta é você, mas a fechada também é você. É lindo a gente cantar, mas a gente precisa entender quando a porta fecha na nossa vida, e é Deus também. Quem permitiu o mar na frente? Deus. Quem permitiu que Faraó viesse atrás? Êxodo 14, 4. E eu quem? Deus, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Olha aqui para mim. Deus permite a porta fechada, Deus permite que a porta se abra, Deus permite que aconteça uma coisa boa e uma coisa não tão boa, para entender os ciclos da vida e não perecer e não morrer no meio do deserto.
Você precisa entender isso. Deus está no controle de tudo. Ou seja, às vezes Ele fecha a porta, às vezes Ele tranca o caminho. Nem sempre as coisas vão estar abertas. Às vezes Ele dificulta as coisas. Como será que Deus está aqui? Senhor, o Senhor não está aqui, é o diabo, trancou a porta. Só que aqui a gente vê que quem endureceu o coração do faraó foi Deus. No capítulo 12, a Bíblia diz que Deus quebrantou o coração de faraó para que o povo saísse. E agora aqui no 14, o Senhor endureceu. Então Ele quebranta e Ele endurece. Ele faz com que o teu patrão fale amigavelmente com você, e num outro dia ele fale com você com injustiça. Para quê? Para ver o que está dentro do teu coração, se você está entendendo que Ele está no controle. Se você vai permanecer numa palavra só, se você vai permanecer do mesmo jeito, se você realmente quer chegar na sua vitória, se você realmente está disposto a crescer na fé, a desenvolver, se você realmente está apto para receber tudo que Ele vai te entregar no final, se você não vai desistir da sua terra prometida, se você não vai olhar e desdenhar e falar: foi a minha mão, foi o meu braço que conquistou, se você vai dar toda a glória a Deus. O que o texto diz? O Senhor endureceu o coração do faraó para que os persiga, com um objetivo: para ele ser glorificado em Faraó, e que todo o Egito soubesse que o Senhor é Deus. Eu tenho falado para esta igreja, eu tenho falado para vocês, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser glorificado no seu casamento, na vida dos teus filhos. Se os teus filhos têm dificuldade, você vai, pai e mãe, abençoando, vai colocando a mão, declarando a bênção, declarando a vida, e conforme o Senhor for vendo a tua atitude, Ele vai entrando com o impossível, porque a glória tem que ser dele. Ele não vai dividir a glória dele com a gente. Você pode sapatear, você pode abrir um buraco e se enfiar dentro, abrir um buraco para cá, mano, e se enfiar dentro. Deus vai mudar? Não. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Amém? Se Ele tiver que endurecer o inimigo para que nos ataque, para que a glória dele apareça, Ele vai fazer. Foi isso que Ele fez com o povo. O faraó veio e os perseguiu, mas qual era o objetivo? Deus ser glorificado. Então, situações difíceis que estão acontecendo na tua vida, entenda: Deus não desistiu de você. Deus quer ser glorificado, amém? Ele quer ajustar alguma coisa em você, Ele está trabalhando em você. Pastor, eu estou orando, eu estou buscando e parece que a porta fechou. Então, irmão, sabe o que acontece? Deus está trabalhando alguma coisa. Pastor, eu estou orando, eu estou buscando e parece que quanto mais eu estou buscando, mais o cerco está fechando dentro da minha casa. Então Deus está buscando alguma coisa, porque o nome dele tem que ser glorificado no final. Então você permanece firme, firme, olhando para o Senhor. Ele tem que ser glorificado no final. Aleluia! Ele tem que ser glorificado no final. Para as esposas: meu marido está com o coração endurecido. É? Provérbios 21, abre lá. E o Netamires, você já conhece, né? Nós fizemos uma campanha juntos. Um dia ela me disse uma situação e eu disse para ela assim: você vai para Provérbios 21. E mudou ou não mudou, Tamires? Deus entrou ou não entrou? Ela falou: como que eu faço? Eu disse: vai para Provérbios 21. Abre lá, Mateus. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Quem que vai inclinar o coração do teu marido? É Deus.
Então você vai para Deus. Quem que vai inclinar o rei ali representa o marido, o patrão, representa a autoridade que você está pedindo para Deus mudar, um pai. É Deus que vai fazer. O coração dessa pessoa é como um ribeiro de água na mão do Senhor. O faraó ali, o coração dele era como um ribeiro de água na mão do Senhor, que Deus faz quebrantar ou endurecer, a maneira que Ele quiser, porque Ele tem que ser glorificado. Quem está entendendo da glória de Deus? Então, em nome de Jesus, trabalha sempre com a Bíblia, sempre com a palavra, porque não tem como você ter vitória trabalhando com argumento humano. Você não vai vencer, você vai patinar no deserto, até você entender que é pela palavra que você vai vencer. Bem? Então, voltando lá ao nosso texto original, volta lá, Êxodo 12:31, para você poder entender. Ali diz que o Senhor quebrantou o coração de Faraó. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tem dito. Quer dizer, Deus quebrantou. O faraó não queria liberar de jeito nenhum. Todo mundo sabe a história das 10 pragas. O faraó não queria liberar, ele estava resistente, e de repente ele soltou. Mas o mesmo Deus que fez o faraó quebrantar o coração, endureceu agora em Êxodo 14:4. Olha lá, em Êxodo 14:4: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Ou seja, o mesmo Deus que amolece o coração do rei, endurece, para a gente entender os ciclos que nós estamos vivendo e continuar glorificando a Deus. Amém? Quem mata não é o Covid e doença nenhuma. Quem tem o poder sobre a vida é Deus. É Deus. Se fosse o Covid, todo mundo que pegou tinha morrido. Quem está entendendo, diga amém. É Deus, é só Deus que dá vida e só Deus que tira. Recebe essa palavra sobre o teu coração, para você poder entender o tempo que você está vivendo, amém, irmãos? E glorificar Deus. Tem uma palavra só, tem um comportamento só, não oscilar no comportamento. Pessoas que oscilam, olha aqui para mim, que oscilam no comportamento não vão viver a bênção de Deus. Pessoas que assim, quando está tudo bem, quando está tudo mal, já desce lá para baixo, para o andar de baixo. Não, irmão, tem que permanecer na fé, tem que permanecer, porque senão o ciclo não vai andar, amém? Então nós vemos aqui um povo que Deus foi testando eles. Uma hora libera o coração de Faraó, outra hora endurece o coração de Faraó. E nós precisamos entender esse conceito importante: o mesmo Deus que abre porta, Ele fecha. Diga para o seu irmão, nem sempre Deus vai dizer sim. Diga para ele assim: olha, às vezes Deus vai dizer não, e você precisa permanecer crendo, declarando que Ele está no controle. Quem está entendendo da glória a Deus? Amém? Adora o Senhor nessa noite, glorifica a Deus. Quer ver? Esse mesmo povo, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Esse mesmo povo, depois o Senhor mandou uma palavra a Moisés, explicando para eles por que eles estavam passando por todos esses ciclos, e que Deus estava no controle de tudo. E te lembrarás do Senhor, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para, diga comigo, vamos ler juntos, para te humilhar e te provar, e saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha aqui para mim, para que serve o ciclo do deserto? Para humilhar
provar e saber o que está no teu coração. Se você vai continuar falando a mesma palavra ou se você vai oscilar. Se você vai ficar uma pessoa inconstante. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora, segunda-feira, sou o melhor crente do mundo. Na terça desceu uma bomba na minha cabeça, pronto, carne pura. Carne pura. Só sentimento e só carne. Não. Ali o Senhor está dizendo que o deserto é para nos humilhar, para provar e saber o que estava dentro do nosso coração, se a gente ia ou não obedecer os seus mandamentos. Amém? Versículo 3. Te humilhou e deixou ter fome e sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Olha aqui para mim, esse versículo nos deixa claro uma coisa. Quando fala do material, do pão, está falando daquilo que é visível. Então o crente, ele precisa entender que você precisa viver da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Você não vive do que é visível. Amém? Pastor, mas eu preciso das coisas visíveis. Eu preciso que o meu casamento tenha carinho. Eu preciso que o meu casamento tenha atenção. Eu preciso que o meu trabalho seja reconhecido. Eu preciso que no ministério eu seja reconhecido por Deus, glorificando a Deus. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Só que a palavra está dizendo nessa noite que o que tem que ter mais prioridade no nosso coração é a palavra de Deus do que aquilo que é visível. E isso nós precisamos aprender. Se você quer sair do deserto, precisa aprender isso. Se você quer mudar de ciclo, quer vencer, quer ter êxito das coisas, precisa entender isso. Precisa compreender que é a palavra que tem que ter prioridade no teu coração. Que não é só de pão que você vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra, ela tem prioridade acima das coisas visíveis. Visíveis. Por isso que o Senhor permite os desertos. Por isso que o Senhor permite que um dia você é elogiado no trabalho e outro dia a pessoa chega e te persegue sem justa causa, sem você ter feito nada, e você é perseguido. Por quê? Para você não oscilar, você ser convicto, firme no que você quer, sabendo aonde você vai chegar e confiando no seu Deus, para não criar uma autoconfiança. A gente é muito bom nisso, muito bom em criar autoconfiança. Ah, deu tudo certo, mas cadê a glória a Deus? Aí Deus precisa permitir um outro dia difícil, para a gente aprender a dizer: deu certo ontem, hoje está dando mal, louvado seja o Senhor. Deus está no controle do dia bom e do dia mau. Amém? Diga para o seu irmão: Deus está no controle do dia bom e do dia mau. Verso 4: nunca se envelheceu a sua veste, nem se inchou o seu pé nesses 40 anos. Lembra que eu expliquei a historinha do nenezinho que pegava o sapatinho e crescia no pé? Então Deus estava lembrando eles. Versículo 5: sabes, pois, do teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então são os testes que Deus vai permitindo na nossa vida. Não para você reagir com murmuração, com reclamação, com dúvida, mas para você não oscilar na fé. Amém? Não oscilar na fé. Você tem que permanecer. Verso 16, Mateus: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram. Vamos ler junto? Para te humilhar, para te provar e para no fim
te fazer bem. Diga para o seu irmão: o teu Deus permite as coisas para te humilhar, para te provar e para no final só te fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. É como se Deus usasse a dor para fazer bem para nós, porque ninguém cresce no tempo de bonança. Se você está passando por dor, creia, irmão, você está crescendo, você está desenvolvendo. Se prepara nesse momento. Se você não está tendo vitória todo dia, parece que um dia é derrota, outro dia é derrota, outro dia é derrota, irmão, em nome de Jesus, é nesse tempo que você está crescendo. Ninguém cresce nos dias de bonança. Todo mundo cresce no tempo de luta, no tempo de deserto. Amém? O Senhor humilha, te prova, mas para no final só te fazer o bem, né? Cuidado da menininha aqui, senão ela vai pisar aqui no negócio aqui, ó, aqui. E filma. O coração de Faraó é endurecido, mas nós precisamos entender: quando Deus nos leva a um nível de experiência mais alto com Ele, Ele sempre nos levará a uma situação de impossibilidade. Quer viver nível mais alto com Deus? Quem quer viver? Então você vai ter que passar por situações de impossibilidade para poder crescer. Amém? Não vai poder ser fácil, vai ter que ser coisa de impossibilidade para você poder crescer. Os milagres são forjados num ambiente de impossibilidade. Ninguém vai viver milagre se não tiver impossível primeiro. Ninguém vai viver portas extraordinárias abertas se primeiramente não tiver, sabe, impedimentos. E foi o que aconteceu com aquele povo. Eles estavam entre o mar e Faraó, o mar e Faraó, e não tinham uma saída. Amém? Mas a saída ia vir de Deus, e eles precisavam crer nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, amados. A maioria deles nós sabemos que não entrou na terra da promessa. E qual foi o motivo? O que impede as pessoas de entrar na terra da promessa? Na hora que Deus está trabalhando com você, como eu disse agora há pouco, você não pode só clamar a Deus e reclamar dos homens. Clamar a Deus, Deus é bom, mas o que está acontecendo comigo aqui na terra é horrível. 1 Coríntios 10, versículo 10, vamos abrir lá. Vamos ver lá o que diz a respeito desse povo. É desse povo que Paulo está falando ali. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, ou seja, morreram no deserto. Diga comigo: deserto é lugar da gente passar. Diga comigo: murmurentos morrem no deserto. Amém? Diga para o seu irmão: cuidado para não murmurar. Amém? Os murmurentos, eles morrem no deserto. O novo de Deus está preparado para a tua vida, mas na hora do ciclo que está fechado, não murmure, mas seja uma pessoa que concorda com essa frase que eu vou dizer: Deus está no controle. Amém? Olha lá, Êxodo 14, 12. Ali você vai ver que esse povo, voltando lá no nosso texto original, Êxodo 14, 12, ali você vai ver com esse povo, eles estavam murmurentos, ou seja, a pressão fez com que, em vez deles glorificarem a Deus, Florinda, eles começassem a murmurar. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois melhor seria servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Quer dizer, em outras palavras, até então eles estavam dispostos a ir para a terra da promessa. Bastou um mar e o faraó perseguindo, aquele momento de pressão, e de repente eles já queriam voltar para o Egito, quer voltar para o mundo, quer voltar para as práticas antigas, quer deixar a vida ali com Deus, quer deixar tudo, chutar o balde, como você quiser dizer. Então, em nome de Jesus, aqui nesse momento está nos ensinando a lidar com o momento da crise. Não é hora de você murmurar, não é hora de você
você sentir saudade do passado. O passado não tem nada para te dar de bom. O passado, ele não tem nada para te entregar. O que Deus tem para você é para frente. É para frente que se anda. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É para frente que se anda. A vida é dinâmica. É dinâmica. Aí no meio desse caos todo, e tudo que está acontecendo aqui é um caos. No caso de uma provação, a pessoa entra em desespero, chutando tudo. Quer dizer, o casamento era bom até ali, chegou um mar vermelho, já não presta mais. O emprego era de Deus, chegou o mar vermelho, já não presta mais. No meio desse caos todo, eles precisavam ouvir alguém que tivesse uma palavra de equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Diga para o seu irmão, se abra com gente que tem equilíbrio. O que é equilíbrio? Domínio próprio. A pessoa que está olhando para a crise e não está se entregando para ela. É esse tipo de gente que você tem que ouvir. Aí no versículo 13 a gente vê que chega essa pessoa de equilíbrio. Moisés, seu povo, não tenham medo, estejam quietos e vejam o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque aos egípcios que viste hoje, nunca mais tornareis a ver. Quer dizer, na hora do caos a gente tem que receber uma boa palavra. Não é ir conversar com a amiga ímpia, que vai dizer para você separar, que a fila tem que andar. Não é conversar com o parente lá que sei, que fala para você, não, toma uma decisão, essa história de ser crente não está dando nada para você não, muda o perfil, dá uma volta na tua vida, larga essa história, vai para frente, larga esse emprego, chega lá amanhã e pede a conta e ainda ferve, e ainda derrama, e ainda xinga a pessoa lá que estava te injustiçando, fala um monte de bobagem para ela, porque afinal você já está saindo da empresa mesmo, mas fala um monte de bobagem. Então esse tipo de gente a gente não pode ouvir. Na hora do caos a gente tem que ouvir gente de equilíbrio, tem que se abrir com gente de equilíbrio. Hebreus capítulo 11 diz para você ouvir o seu pastor, porque ele é guia, ele está te guiando com palavras de Deus. Então você vai procurar pessoas de oração, gente que tem conteúdo, gente que tem o Espírito Santo, gente que vai guardar a tua vida, gente que não vai contar a tua vida para todo mundo, gente que não vai espalhar teu problema para todo mundo, que não vai falar da tua história para todo mundo. Querido, é isso que você tem que tomar de posição. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Na hora do caos, estava um caos ali, Simone, mas tinha um homem com uma palavra temperada, uma palavra de domínio próprio, uma palavra de fruto do Espírito, que não ia reagir na carne igual a todo mundo estava reagindo ali, porque todos eles estavam reagindo na carne, queriam voltar para o Egito, queriam voltar a tudo. Eu acho que isso aqui não é vontade de Deus nada, vamos voltar para o Egito, vamos chutar o balde. E vem Moisés com uma palavra de equilíbrio, dizendo, não tenha medo, o Senhor vai dar a saída sim, os egípcios vão morrer, vamos continuar sendo crente, Deus vai entrar na sua vida, amém, glória a Deus. Ouça gente de equilíbrio, você que está em casa, não ouve todo mundo, porque tem gente que você vai ouvir, ela vai lançar sobre você só água suja, você vai ficar inflamado. Ai, amiga, estou com problema no casamento. Aí a amiga fala, eu já falei para você largar. Anda andar, filho. Aí já que você está com problema, eu vou contar uma história para você. Eu quero saber, você faz isso. E eu conto que eu sou sua amiga. Eu sou sua amiga. A Bíblia diz para a gente tomar cuidado com o semeador de contenda. Ele não é amigo. Aquele um que diz para você assim, eu estou contando porque eu sou seu amigo. A Maria Gabriela falou de você, tá, Juliana? Eu estou contando porque eu gosto de você. E a Maria Gabriela, não sei, não é para você não ter noção. Não é sua amiga coisa nenhuma, tá? Ela é semeadora de contenda. Ela não é amiga nem da Maria Gabriela nem tua. Ela semeia contenda. E a Bíblia diz que o Senhor pensa assim do semeador de contenda. A minha alma não tem prazer nele. Então guarda isso no teu coração.
Ouça pessoas de equilíbrio. Quero separar, quero largar tudo. Não, vamos sentar um pouquinho, vamos orar uma semana, vamos crer em Deus. Não foi Deus que começou a tua história? Foi. Ah, mas eu não aguento mais. Pois é, mas vamos orar a Deus. Foi Deus, Ele vai dar uma saída para você. Quem está entendendo, diga amém. Então ouça gente de equilíbrio, gente que vai trazer Deus para a tua vida. Não vai ouvir gente que vai querer ver você virar do avesso. 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Recebe essa palavra, Deus vai lutar por você. Essa situação vai mudar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus tem controle de tudo, irmão. O Moisés veio com uma palavrinha equilibrada, uma palavrinha de autoridade, de unção, dizendo para eles: não retrocedam. Nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus 10:39, abre lá. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas a gente permanece na fé, a gente permanece na palavra. Você já foi tirado do mundo, você foi escolhido, lavado no sangue de Jesus Cristo, você já está selado pelo Espírito Santo e deve viver pela palavra. Olha lá. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, ou seja, aqueles que retrocedem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outras palavras, nós somos da fé, nós não vamos retroceder. Quem mais que é aquele que não retrocede? Salmo 121:1. Quando você está diante dos montes, o que você deve fazer? Você deve olhar para o alto e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alá, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tem um socorro para você, tem uma saída para você. Seja crente. Seja crente. Seja crente. Seja crente. Tem uma saída para você. O socorro de Deus está chegando. Quando a gente está na pressão, a gente entra na ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim para os ansiosos: o que a gente tem que fazer? Não se perca na ansiedade, mas lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da tua vida. Você está na frente do mar, não tem saída. Entende os ciclos da vida. Nosso tema hoje, entendendo a nossa vida na visão de Deus. Então, na hora que o mar está ali na nossa frente, lança sobre Ele toda a ansiedade, lança sobre Ele tudo que você está sentindo, porque Ele tem cuidado de você. Ele vai cuidar das suas contas, vai te dar uma saída equilibrada para você negociar. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Você pode negociar e Deus vai te dar. É uma saída de Deus para negociar, né? Uma saída de Deus, negociar e sair dessa situação, desse embramo. Deus é poderoso para nos tirar disso. Amém? Pastor, mas lá na minha casa a pessoa não obedece. Deus é poderoso para no momento dele o Senhor te dar uma palavra e você chegar lá e conversar com a pessoa e os olhos dela serem iluminados, não virar briga e Deus ser glorificado. Amém? Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, pastor Mário, tem cuidado de vós. É o Senhor que cuida da nossa vida. Amém, Rogério? É Ele que abre a porta, é Ele que manda clientes, é Ele que manda pessoas lá para comprar de você. Nossa, mas tem 10 milhões de negócios com o meu. Tá, irmão, no meio de 10 milhões de negócios, Deus está com você. Deus está com você. Quando eu disse para a Tatiele que ela ia ser uma pessoa que ia trabalhar com beleza, Deus levantou ela. Não sei quantas manicures tem aqui na cidade, né, Natasha? Não sei quantas, mas eu sei que Deus falou que ia levantar ela e levantou.
Levantou, porque o que Deus fala, Deus cumpre. O que Deus diz, Deus faz. Deus levanta. Quantas lojas fecharam, Florinda, e você está de pé? Porque é Deus, é Deus, é Deus. É Deus, é sempre Deus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. Diogo saiu da loja, apareceu uma porta que ele precisava negociar a vinda para a casa de Deus. Ele não aceitou. Ele falou para mim: eu não vou aceitar porque eu não vou poder vir para a igreja. Eu falei: Deus tem uma porta para você. Ele disse: pastor, meu seguro está terminando. Eu falei: não, fica tranquilo. Deus abriu, não abriu? Abriu. Está melhor do que ele estava antes. Abriu. Então você pode crer que Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você. É isso que tem que ficar na nossa mente. Os ciclos da vida você precisa entender na visão de Deus. Amém? Voltando aqui para a palavra. Ok. Às vezes você vai começar a semana e vai dizer: não estou aguentando mais. Clamei por socorro, e o socorro parece que está demorando. Mas a Bíblia diz que Ele faz forte o cansado. Isso tem que ficar guardado. Isaías capítulo 40, verso 29 e depois o verso 31. Dá força ao cansado. Posso ouvir um glória a Deus? E multiplica as forças para quem não tem força nenhuma. Quando você está sem força, não é para você desistir, mas é para você crer nessa palavra, porque Ele dá força para você. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em outras palavras, os que esperam no Senhor sempre vão ter força, sempre vão caminhar uma nova milha, porque a vida é dinâmica, é para frente que se anda. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe. O povo estava ali num caos e precisava de alguém com uma palavra de equilíbrio. Isso aqui é palavra de equilíbrio sobre a tua vida. Versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo. Êxodo 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: olha aqui para mim. O povo murmurou no 11 e no 12. No 13 e no 14 o Moisés deu uma palavra de ânimo, de equilíbrio. E no 15 o próprio Deus se manifestou. Olha o que Deus disse: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu fui militar. Marchar é assim. Numa cadência só, para frente, com autoridade. Só frequência, com ânimo, com visão, para frente, ouvindo a voz de comando. A hora de parar, a hora de andar mais lento, a hora da frequência cair um pouquinho ou ser mais acelerada. É assim. Então o Senhor estava dizendo para eles: marchem. Por que Deus não falou andem? Porque nós somos povo de guerra, e povo de guerra marcha. Povo de guerra marcha. Você que está em casa, povo de guerra marcha.
não anda, não senta, não esmorece, mas marcha. E é para frente que se anda. Deus disse para eles: tem um mar, mas manda eles andar para frente. Filipenses 3,13, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para que estão adiante de mim. Olha para mim. Você tem que esquecer o que passou, porque o passado não volta, ainda que tenha sido maravilhoso, ele não vai voltar. Você só tem um jeito de agradar a Deus: avançar para as coisas que estão adiante. Ou seja, a vida é dinâmica, é para frente que se anda. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O Senhor estava dizendo para aquele povo: marchem, andem para frente, andem para frente em nome de Jesus. O que Deus tem para vocês é para frente. O milagre tem que ter atitude. Marcha, para de olhar o mar, para de olhar, começa a marchar.